Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, tem um neném aqui mamando o teteto. Gente, eu vim falar pra vocês, trazer pra vocês o meu relato de parto. Tem algumas meninas que pediram pra mim trazer pra vocês, então eu tô trazendo aqui. Gente, o meu parto foi cesáreo, tá bom? Eu tive uma cesariana praticamente de emergência. A minha bolsa estourou no dia 29 de dezembro, tá bom? Eu tive um sangramento, um sangramento bem minúsculo no dia 29, na parte da manhã. Acho que era umas 10 horas da manhã. Eu tinha tomado banho, fui fazer xixi, saiu um pouco de sangue. Mostrei pra minha mãe falou que era normal. Mostrei pra Letícia, a Letícia se desesperou, pegou e falou assim: não é normal, a gente vai pro hospital agora. E a gente pegou e foi. Chegando lá no hospital, a gente chegou no hospital. Era umas 11h30, porque eu ainda dei uma enrolada pra sair daqui, porque eu não queria ir, gente, pro hospital, porque eu tenho mioma, então pra mim era normal a gente ir 2 vezes por semana pro hospital, tá? Então no mesmo hospital que eu ia ganhar neném, a gente tava fazendo pré-natal lá, que o meu pré-natal era de risco, a minha gravidez era de risco. Eu estava de 35 semanas e 4 dias, se eu não me engano. E então eu tava cansada de ficar indo pro hospital. Eu sabia que não era a hora ainda dela nascer, então eu falei pra Letícia que eu não queria ir, mas ela me obrigou a ir, então a gente foi. Chegou lá no hospital, era umas 11 horas. Quando foi umas 2 horas da tarde, gente, do dia 29, a minha bolsa estourou na recepção do hospital. E eu ainda crendo que eu não ia ter neném naquele dia. Quer dizer, que eu não ia ter neném não, que eu não ia ficar internada, né? Eu achei que, sei lá, eles iam me mandar embora igual fazia toda vez que nós ia. Mas não. Aí a gente entrou pra dentro, assim que minha bolsa estourou, já veio o médico, já me colocou lá pra dentro. Passou uns 20 minutos que eu tava lá dentro. Veio uma equipe com uma cadeira de roda, falou que já ia me internar, colocou um negócio no meu braço e me levou pra sala de pré-parto. Então eu fiquei do dia 29 até o dia 1º lá. Dia 29, passou uma equipe médica no quarto, falou pra mim que eu não poderia ter a neném ainda, porque pela idade gestacional que eu estava, tinha um risco. Então eles me aplicaram uma injeção para amadurecer o pulmão da neném. Gente, essa injeção é bem dolorida. Então me aplicaram essa injeção e falaram que eu tinha que ficar deitada, que eu ia ficar lá no hospital até o dia do nascimento dela. E aí eu fiquei bem abalada, gente, porque eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, eu ainda tô de 35 semanas e 4 dias, então eles queriam me segurar lá. Eu fiquei pensando, até quando eu me segurar aqui? Eu não gosto de hospital, não, nossa, gente, eu não gosto de hospital. E aí a gente ficou no dia 29, uma equipe médica passou, falou que eles não iriam adiantar meu parto, não iriam dar nenhum medicamento pra mim ter contração, nem nada. Eu tava tendo contração, mas eu não sentia dor. E eles falaram que não ia me dar nenhum medicamento, nem pra segurar e nem pra adiantar o processo, gente. Que eles iam deixar acontecer naturalmente, só que eu ia estar ali em observação. Só que era pra mim ficar quietinha, deitada na cama, em repouso. Beleza, dia 29 eu fiquei deitada o restante do dia inteiro. Quando foi no dia 30, mudou de equipe. Passou um médico na parte da manhã lá, um médico mais, como falo, o líder deles todos, né? Passou de manhã, era umas 10, 11 horas da manhã. Ele passou e perguntou pra mim e pra Letícia se a gente queria, como que fala, induzir o parto. Que se a gente quisesse induzir pela idade gestacional, pelo tamanho que a neném tava, fizeram uma ultrassom, viram que ela tava num tamanho bom, que poderia nascer já, entendeu? Pra não ficar muito tempo ali. Eles perguntou se eu e ela queriam que induzisse o parto. E a gente, naquela ansiedade toda, né, gente, já tava ali, a gente falou, sim, eu quero, a gente quer. Então aplicaram o primeiro comprimido, exatamente 2h e pouco da tarde. Aplicaram o primeiro comprimido, mandaram eu ficar deitadinha na cama durante 1 hora. Eu fiquei deitada. Passou 1 hora, mandaram a gente sair pra andar, pra ver se dilatava, pra ver se tinha contração, se eu tinha alguma coisa. Então a gente saiu pra andar, a gente andou durante 1h30. Se eu não me engano, era de 3 em 3 horas que eles iam colocar um comprimido.
Então a gente saiu andando. Andamos até o horário de colocar o segundo comprimido, gente. E voltamos pro quarto, colocar o segundo comprimido. Eu fiquei deitada de novo durante 1 hora. Eu tinha contração, mas eu não sentia dor. Minhas contrações eram monitoradas no negócio lá. Era aparentemente para ser uma contração muito forte. Era pra mim ter sentido bastante dor, mas eu não sentia dor. Então os médicos já ficaram meio estranhando isso, né? Por que que eu não tava sentindo dor, enquanto as meninas que estavam no quarto estavam tendo umas contrações no aparelho bem mais fracas do que a minha, estavam gritando, gente. Vocês não tinham noção do medo que eu e a Letícia tava. A gente se olhava, que tinha algumas meninas que chegavam falando que chegavam e já saíam gritando. E o neném já nascia e a gente lá naquela expectativa. E algumas meninas chegavam gritando que não queria mais, que isso, aquilo. Eu tava quase me jogando da janela, gente, morrendo de medo. E então eles continuam colocando o comprimido, acho que de a cada 6 horas ou 3 horas, eu não me lembro. Só que, gente, eu não tive dilatação nenhuma, minha dilatação ficou apenas no 1. Quando foi no dia 31 de dezembro, a minha cunhada começou a mandar um monte de mensagem pra mim, falando: Adriele, isso não é certo. Você tá com a bolsa estourada desde o dia 29, a neném pode entrar em sofrimento, você pode morrer, pegar uma infecção, porque você não pode ficar tanto tempo assim com a bolsa estourada, eles não estão monitorando você. Você, sabe, começou a falar um monte de coisa, pegou e falou pra mim: Adriele, pede pra eles fazerem uma cesariana, mesmo que seja pelo SUS, eles são obrigados a fazer o parto que você deseja, que você escolhe, então você pega e pede pra eles fazerem uma cesariana. Então veio uma médica para poder fazer o exame de toque em mim. Ela viu que eu tava com apenas um dedo de dilatação. Tinha 2 dias que eu tava no comprimido. Eles iam mudar pro soro. E eu fui e perguntei pra ela. Eu falei: moça, eu queria saber como que é para poder fazer a cesárea, em qual caso você fazer a cesárea. E ela pegou e falou: olha, você pode escolher. Se você quiser a cesárea, você fala agora, que a gente coloca você em jejum, entendeu? E a gente vê certinho para poder fazer a sua cesárea, porque o direito é seu de escolher o parto que você quer, é por lei. E na hora eu olhei pra Letícia e as duas pegou e falou: não, então a gente quer a cesárea. E aí veio a médica líder e veio conversar comigo, pegou e falou: olha, você tem mioma, se você fizer cesárea você corre risco de vida, a sua neném corre risco de vida. Gente, eles fizeram uma pressão muito forte psicológica na gente, pra gente não aceitar fazer a cesárea. Falaram que a gente poderia morrer, que eu poderia morrer no caso, que a neném também poderia nascer morta, que eles não sabiam como que a neném ia nascer, se ela ia nascer respirando bem, que ela ia ter que ir pra UTI, e isso e aquilo. Gente, falaram muita coisa. Depois chamaram a Letícia conversar comigo pra mim tentar mudar de ideia sobre a cesárea. A Letícia pegou e falou que ela não ia se intrometer nisso, que a gente queria fazer a cesárea, então era isso que a gente queria. Ótimo, entrei em jejum, gente, no dia 31, acho que às 10 não, acho que às 8 horas da tarde, não, acho que era isso, umas 8 horas da tarde, apesar que eu não tinha comido, porque, gente, eu tava tão nervosa, sabe, eu tava tão ansiosa que eu não estava com fome, não estava conseguindo comer. Eu estava morrendo de medo, porque cada hora chegava uma menina diferente lá em trabalho de parto e elas gritavam tanto, sabe? Que deixam a gente, querendo ou não, deixa a gente assustada, deixa a gente com medo também. Então eu tava com medo, então eu não queria comer, eu tava sem fome nenhuma. E aí colocaram de jejum praticamente às 6 horas da tarde. A neném, eu fiquei de jejum das 6 horas da tarde até 3h42. 3h42 não, eu fui comer no outro dia, na verdade, já era 8 horas da noite, então eu fiquei praticamente mais de 24 horas sem comer nada, gente, sem comer, sem tomar água, fiquei só no soro, e a neném nasceu às 3h42 da tarde, me buscaram na sala pro parto, era 2h30, quando foi 3h42 da tarde, ela nasceu, porque o meu mioma era muito grande, meu útero ele tinha rodado por causa do mioma, então eu não sei como que funciona, mas meu útero ele não estava no lugar certo. O corte da minha cesárea foi muito grande, gente, muito grande mesmo. Eu senti muita dor depois, porque o médico pegou e falou:
Gente, quem tava fazendo a minha cesárea na hora eram os estudantes, porque esse hospital que eu tive a neném é um hospital escola. Então eles dão preferência para os estudantes fazerem a cesárea. Só que na hora que eles viram o tamanho do meu mioma e a situação que estava o meu útero, os médicos-chefe veio tudo correndo. Gente, tinha mais de 11 pessoas na sala. Eles não sabiam por onde tirava a neném, eles não sabiam onde cortava, porque eles só tiveram noção do tamanho do meu mioma na hora que abriram a minha barriga. E aí a médica pegou e falou pra mim ainda, ela falou, se você tivesse tido parto normal, você e a sua neném teriam morrido, porque você não ia conseguir, você não tem passagem nenhuma para ter um parto normal. O seu útero estava rodado, estava roto. Eu não entendo, não sei o que é isso. A neném estava com mais de 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Então, foi Deus. Gente, ela nasceu, era 3h42, ela nasceu. Colocaram ela dentro do carrinho, ela deu um gritinho de nada. Já levaram ela correndo pro oxigênio. Ela nasceu roxa, foi pro oxigênio, passou 15 minutos, vieram buscar a Letícia, levaram a Letícia pra lá, onde a neném estava. Eu fui sair da sala de parto da cesárea, já era mais de 6h30 da tarde. Isso é porque eu tinha entrado na sala 2h30. Eu peguei uma infecção muito grave no útero. Gente, eu sei dizer pra vocês que eu sofri muito. Eu tive uma depressão muito forte por conta de todo esse sofrimento. Eu fui ver minha filha depois de 2 dias que ela tinha nascido, porque eu não conseguia levantar da cama. Tanto que tinha uma enfermeira que achou que era graça minha, que eu tava fazendo muito com doce, né? Vou dizer assim, sabe? Ela achou que era frescura minha, porque eu falava pra ela que eu estava sentindo muita dor, que realmente eu estava, gente. Eu sou uma pessoa muito forte, ainda mais que eu queria estar perto da minha filha. Eu tava louquinha pra sair daquela cama e ir lá em cima, na incubadora, onde a minha filha estava sozinha, pra ver, pra pegar, pra tocar nela. Eu não tinha nem visto a minha filha, eu só tinha visto por foto, tá? A Letícia subia lá de 15 em 15 minutos também, toda preocupada pra poder ver a neném. Então o que eu mais queria era subir logo pra poder ver minha filha, pegar ela no colo. E a médica achando, a enfermeira achando que eu estava fazendo com doce, sabe, que eu estava sendo fresca, começou a me tratar muito mal. Ela estava toda hora sendo muito ignorante comigo, falando que eu tinha que levantar e parar de fazer corpo mole, que eu tinha que levantar da cama e andar. Sabe, que era pra mim levantar, que ela ia vir dar um banho em mim. E aí ela pegou e falou assim, olha, vou te dar 15 minutos pra você levantar, ou eu vou vir e vou tirar você da cama. Gente, eu fiquei morrendo de medo. Pedi pra Letícia me ajudar, chorando, gente, eu tava chorando. Eu pedi pra Letícia me ajudar a levantar, porque eu não estava conseguindo nem mexer minhas pernas. Aí a Letícia foi, ergueu o negócio da cama, colocou minhas pernas de lado pra mim conseguir descer da maca e me puxou. E aí meu ponto pegou e começou a sair sangue. Aí a Letícia mesmo me deu banho, sabe, gente? Porque eu tava com muito medo daquela enfermeira. A Letícia me levou pro banheiro, me sentou numa cadeira que estava lá, me deu banho, secou o ponto pra mim, sabe? Aí veio a moça, a enfermeira, e tirou a sonda. A Letícia já foi puxando a sonda pra mim antes, devagarzinho, porque ela tinha certeza que a enfermeirinha vinha puxar com tudo, e foi dito e feito. Só que na hora que ela puxou já tava solto. E aí, depois que eu terminei de tomar banho, a enfermeira falou que eu tinha que andar. Gente, eu sei que tem que andar e tudo mais, só que a gente tava sentindo tanta dor que eu não sabia por que tava acontecendo aquilo. E eu peguei e sentei numa cadeira que tinha lá e falei pra Letícia, meu bem, eu tô com muito frio mesmo, me dá uma coberta, pede pra alguém me dar uma coberta. Gente, na hora que ela viu que eu tava coberta, ela veio e mediu a minha temperatura e eu tava com mais de 39 graus de febre. Porque aconteceu, gente, foi tantos dias que eu fiquei com a bolsa estourada que eu peguei uma infecção no útero. Então o que a gente temia aconteceu. Eu tive uma infecção no útero por causa do tempo que eu fiquei com a bolsa rompida no hospital. A neném começou lá em cima na UTI, ela começou no antibiótico, porque provavelmente, como eu tinha pegado a infecção, talvez ela também tinha pegado, mas ela não pegou, graças a Deus. Só que mesmo assim, ela ainda tomou o antibiótico, né? Como não tinha saído aí do resultado, eles já tinham entrado com o antibiótico nela.
E depois que eles começaram com antibiótico em mim, já veio o médico que tinha feito a minha cesárea e mandou eu andar só de cadeira de roda, que não era para me levantar, porque a minha cesariana tinha sido uma cesariana extremamente delicada, né? Eu estava com muitos pontos por dentro eram muitos pontos, por isso que eu estava sentindo tanta dor daquele jeito. Então, como eles não estavam conseguindo o jeito certo para chegar até a Helena, a Savana, eles falaram que o jeito que cortaram meu útero foi um jeito totalmente extremo. Então, por isso que eu tava sentindo tanta dor, porque eram muitos pontos que eu tinha por dentro. Então, eu tinha que ter um cuidado maior. Então, eu fui a primeira vez lá em cima para poder ver minha filha de cadeira de roda. Pegaram ela, eu levantei da cadeira de roda e sentei numa outra cadeira que tava lá, e a médica veio e colocou ela no meu colo. E naquela emoção toda de estar com ela pela primeira vez no colo, eu fiquei mais de 2 horas sentada por cima dos pontos, gente. Então, sabe, na hora ali eu não tava sentindo nada, mas na hora que eu coloquei ela de volta lá na incubadora e levantei, gente, não estava me aguentando mais, de verdade. Me deram um remédio, vários tipos de remédio para mim tomar, deram na veia, fiquei no soro, tomei o antibiótico, um monte de coisa, e a minha dor não passava, ela não diminuía. Aí veio um outro médico que era grande lá no hospital e me deu um remédio que era bem forte, e depois que ele me deu esse remédio eu consegui descansar. Então, depois disso, eles viram que não tinha condições de eu ficar subindo lá pra cima pra amamentar a neném. Eles viram que a neném ela tava respirando sozinha, tava normal, gente. Ela se alimentava bem. Das vezes que eu subi lá em cima pra dar mamar pra ela mamou bastante, nem quis aceitar a fórmula. Então, eles desceram ela pro quarto junto com a gente. E depois disso, gente, eu fiquei ainda 5 dias no hospital. Ela recebeu alta no outro dia, praticamente. Ela tinha recebido alta primeiro do que eu, só que eu não atualizei. Ela veio embora sozinha, né? Então, ela ainda ficou 5 dias comigo lá no hospital, mas por causa de mim mesma, que tinha contraído essa infecção no útero. Mas, gente, foi difícil, foi muito difícil, mas igual eu falo pra Letícia, igual eu falei esses dias, eu passaria tudo novamente pra ter minha filha aqui comigo, pra ter essa criança junto aqui com a gente. A minha filha foi a realização de um sonho pra gente, pra mim, no caso, e eu faria tudo novamente pra ter ela, tá? Independente de qualquer coisa, eu ainda tenho vontade de ter outro filho. Então, foi doída a minha gravidez. Foi sofrida também, porque eu sentia bastante dor na minha barriga. Como o mioma ele era muito grande, ele cresceu bastante. A neném em si não cresceu muito, ela nasceu com 46 centímetros, 2,180 kg. Ela nasceu bem pequenininha, bem magrinha. E o mioma, ele era maior do que ela, gente. O médico falou pra mim. Só que não tiraram o mioma, porque falaram que se eles tirassem o mioma, eu poderia ter uma hemorragia. Então, eles acharam melhor deixar o mioma. E como eu ainda quero ter uma segunda gestação, quero ter um segundo filho, eles preferiram fazer uma segunda cesárea quando eu engravidar novamente e tirar meu útero junto com o mioma, tá bom? Porque esse é o jeito menos arriscado para poder retirar o mioma, tá? Como meu mioma é por fora, então ele não vai interferir nada numa segunda gravidez. Eu vou sentir as mesmas dores que eu senti conforme a barriga for crescendo. A minha barriga sempre vai ter um tamanho maior do que o esperado, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram esse vídeo pra mim, eu trouxe, ele vai ficar grande. Eu espero que vocês assistam até o final, tá bom? E é isso, meus amores.